E aí, galera do Bola na Área, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre a participação do Galo em duas competições nesse ano de 2018, que foi a participação no Campeonato Mineiro e na participação na Copa do Brasil. O Atlético também fez aí uma participação na Florida Cup, porém foi com jogadores da base, né? Não deu importância para a Florida Cup, até porque, né? Florida Cup, né, pessoal? Mas enfim, o Atlético começou o Campeonato Mineiro aí defendendo um planejamento de rodízio, né? Onde ele ia rodar seus jogadores e fazendo revezamento aí da equipe titular e da equipe reserva. Porém, a gente viu, né, que não deu muito certo. Ambas as equipes que entravam não mostravam um bom futebol, nem mesmo a equipe titular, que apesar das suas deficiências, tinha um pouco de qualidade, né, para pelo menos ser superior às equipes do Campeonato Mineiro, que, convenhamos, não tem qualidade nem técnica, nem financeira para estar competindo aí com a gente. Porém, dentro de campo, isso não foi nítido. E o Atlético deu muito mole aí nesse Campeonato Mineiro, terminou o campeonato em terceiro lugar, né? Que é um campeonato aí para estar primeiro ou segundo, né? Porque tem aí o Cruzeiro também, que sempre está ali disputando com a gente. O Atlético foi para a semifinal do campeonato, ganhou a partida aí contra... Semifinal não, mentira. Para as quartas de final, ganhou a partida aí contra o RT pelo placar de 1-0, foi jogo único. Depois foi para a semifinal contra o América, ganhou os 2 jogos. E depois a final. O único jogo que o Atlético jogou no Campeonato Mineiro foi o primeiro jogo da final. Foi um jogo excelente, exceto pelo gol sofrido no final da partida. O Atlético perdeu o campeonato nesse gol sofrido. O time relaxou em campo, se deu por vencido, né? Se achou suficiente o placar de 3-0 e não agrediu a equipe do Cruzeiro e se perdeu em campo e tomou um gol. Segundo jogo, o Cruzeiro fez seus 2-0 e conseguiu aí levar o título do Campeonato Mineiro. Lembrando que o Cruzeiro teve essa vantagem porque ficou em primeiro lugar aí na fase de pontos corridos. E o Atlético, né, como já disse, deixou muito a desejar, ficou em terceiro lugar, defendendo aquele planejamento que não deu certo. Entre meio essas decisões do Campeonato Mineiro, teve o início da Copa do Brasil. O Atlético iniciou a Copa do Brasil contra o Atlético Acreano, que foi aquele jogo horroroso que terminou em confusão do Oswaldo de Oliveira com o repórter. E não sei se por coincidência ou não desse ocorrido, o Oswaldo Oliveira caiu. O Thiago Largue assumiu como interino e ficou como interino até a parada para a Copa. O Atlético depois enfrentou o Botafogo da Paraíba na segunda fase da Copa do Brasil, ganhou pelo placar de 4-0. Na terceira fase enfrentou o Figueirense, ganhou o primeiro jogo por 1-0 e perdeu o segundo jogo por 2-1, vencendo nos pênaltis pelo placar de 4-2. Depois o Galo pegou o Ferroviário, ganhou o primeiro jogo de 4-0 e empatou o segundo por 2-2. E depois a Chape, a nossa pedra no sapato aí no ano de 2018, o Atlético não conseguiu vencer a Chape em nenhum confronto que teve aí nesse ano de 2018. E foi assim na Copa do Brasil. Os 2 jogos ficaram 0-0 e o Atlético perdeu nos pênaltis por 4-3. Foi uma vergonha. Sim, foi uma vergonha. Com a qualidade de jogadores que o Atlético tem e
ter batidas de pênalti como teve é inadmissível. Ainda mais sendo contra o time da Chapecoense, que eu tenho todo o respeito pela Chape, porém não podemos deixar de lado a diferença aí entre as instituições. Enfim, o Atlético caiu aí para a Chapecoense nas oitavas, perdeu o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro. E a nossa amiga Sussu vai falar como foi a participação do Galo nas outras competições. É isso aí, galera. Beijos. Do seu time na temporada. Eu, como uma das duas atleticanas, fiquei responsável por comentar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Então vamos lá. Bom, no início do campeonato, o Galo estava sendo comandado pelo Thiago Largue, que assumiu como interino em fevereiro, logo depois da queda do Oswaldo Oliveira. Ficou como interino até a parada para a Copa. Para mim, foi uma das melhores fases do Galo no Campeonato Brasileiro, onde ele trabalhava sobre menos pressão e fizemos bons jogos contra grandes equipes e tínhamos um ataque super positivo. Em abril veio nossa eliminação precoce da Copa Sul-Americana. Caímos para o São Lourenço da Argentina. Jogo de ida na Argentina, perdemos pelo placar de 1-0. Um placar considerável reversível se o Galo não tivesse abrido mão e feito aquele descaso vergonhoso. Jogo de volta no Independência, precisávamos de uma vitória. Galo vai lá e me escala os reservas. Tá, tudo bem, os reservas também têm potencial, mas a gente quer força máxima. Quando a gente precisa de uma vitória, a gente quer força máxima. Galo deixou claro que não estava querendo lutar para conseguir reverter esse placar. Os meninos reservas fizeram um grande jogo, um jogo brilhante, com muita vontade, com muito sangue nos olhos e com muita vontade de classificação. Só que naquele jogo faltou aquele homem-gol, aquele finalizador de pontaria. Infelizmente não conseguimos sair do 0-0 e veio a nossa desclassificação na competição. Durante a Copa do Mundo, se não me engano em junho, Galo resolveu efetivar Thiago Largue no cargo. Para mim, foi um tiro no pé bem dado. Como já falei, Thiago Largue, como interino, vinha fazendo um bom trabalho sobre menos pressão, sobre menos cobrança e com um time razoavelmente bom, onde tínhamos Roger Guedes, Rômulo Otero, Gustavo Blanco e Adilson, todos em ótimas fases. Só que pós-Copa do Mundo perdemos Roger Guedes e Otero para o futebol estrangeiro, perdemos Gustavo Blanco para uma lesão gravíssima no joelho, na qual tirou ele da temporada inteira, e Adilson, que também machucou com bem menos gravidade, só que quando voltou de lesão, parecia não ser mais o mesmo, parecia não ter mais aquela garra, mais aquela vontade. A gente olhava para o banco de reserva, meu Deus, não tínhamos substitutos à altura. E com isso, era mais do que certo, a gente já esperava uma grande queda no rendimento, com muitos resultados ruins. Thiago Largue não resistiu e foi demitido. Pouco tempo depois, Galo anuncia o Levi Coupe como novo comandante do Atlético. E resultados ruins continuavam, um atrás do outro. A gente via em campo uma equipe sem vontade, sem raça, sem garra, sem sangue nos olhos. Via a preguiça estampada na cara de cada um deles. Com isso, com muitos resultados ruins, Galo fica somente na briga por uma vaga na pré. Isso mesmo, na pré-Libertadores da América do ano que vem. Que, por sinal, conseguimos na última rodada do Brasileirão, quando vencemos o Botafogo pelo placar de 1-0. Para nossa sorte, os times que vinham na cola, na briga para conseguir essa vaga, conseguiram ser mais incompetentes do que o Galo. E por isso a gente conseguiu, porque o Galo, cá para mim, não mereceu essa vaga porque não fez por merecer. Mas é isso, gente. Eu espero que 2019 seja uma temporada boa, que a gente consiga bons resultados e algum título, pelo amor de Deus. E eu separei aqui os principais números do Galo no Campeonato Brasileiro. Eu anotei, tá, gente? Como mandante, o Galo fez 19 jogos, venceu 12 vezes, empatou 4 vezes, 3 derrotas,
fez 31 gols e levou 15 gols. Teve um aproveitamento aí de 70,1%. Como visitante, Galo fez 19 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, fez 25 gols, levou 28. Teve um aproveitamento aí de 33,3%. E no campeonato inteiro, ele fez 38 jogos, 17 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, fez 56 gols e levou 43. Teve um aproveitamento aí de 51,8%. Fez 59 pontos, ficou na 6ª posição da tabela, a pré-Libertadores para o ano que vem, a última vaga. Pois é, galera, não foi os melhores anos. O Atlético comemorou bastante essa vaga aí para a pré-Libertadores de 2019. O Atlético poderia ter rendido mais, porém teve desmanche. Jogadores pouco interessados em vencer, não sei por qual motivo, né? Teve aí também salários atrasados, teve bastante coisa nesse ano de 2018, bastante coisa negativa, inclusive. O Atlético trocou bastante de técnico, teve aí Thiago Largue, teve Oswaldo de Oliveira, teve outros aí também, e termina o ano com o Levi. Espero que o Levi continue no ano de 2019, espero que ele possa fazer um bom trabalho aqui no Galo no ano de 2019 e possa também montar a sua equipe de acordo com o seu pensamento, eliminando aí as peças que ele não vai usar. Tomás Andrade, por exemplo, não está nos planos dele. O Galo tem alguns jogadores aí que podem voltar de empréstimo ou podem ser comprados por outros clubes, como o Marcos Rocha, o Cleiton, o Marquinhos, o Capixaba, o Alex Silva, o Pablo, o Ralf, o Rodrigão, o Carlos, Gessiel, Mansur, Natan, o Danilo, o Yuri, o Dodô, o Leonan, o Carlos César, o Thales e o Éder Santana. Esses são jogadores que voltam de empréstimo. Na minha opinião, o Marcos Rocha era o único que teria espaço no time, porém, com certeza deve ir para outra equipe. Não deve retornar ao Atlético. Os demais jogadores não têm espaço, poderiam estar aí sendo negociados com outras equipes ou até continuar aí nas suas respectivas equipes emprestado. O Atlético também tem contratos longos de jogadores que estão no elenco atual, esteve no elenco atual nesse ano de 2018, porém não foram utilizados. E quando tiveram oportunidade também não mostrou para que veio, não mostrou seu potencial. E cá para nós, né? A diretoria do Atlético fez muita besteira. Tem contratos longos aí de 5 anos de jogador como o Edinho, por exemplo. Eu não sei o que se passa na cabeça dessa diretoria, né? Mas espero que no ano de 2019 possam rever esses conceitos de contratos longos, possam rever esses conceitos de trazer esses jogadores com potencial mediano, porque não vão ser usufruídos, como foi esse ano. Muitos jogadores veio ao Atlético e jogou uma vez ou nenhuma, no caso do Martim Rea, que foi um zagueiro contratado aí, que nem chegou a